Mas que na noite de hoje eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, do verso 13 ao verso 16. A minha tradução é a NVI. A igreja está bem? É um prazer estar aqui, poder servindo na palavra de Deus, né? Os irmãos encontraram? Que diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Em algumas traduções vai dizer: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim iluminará a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Espero que nessa noite possamos tomar essa palavra como posse. Eu dei um título à ministração de hoje e dei por título assim: Sal e luz do mundo, e não de nós mesmos. Sal e luz do mundo e não de nós mesmos. Esse é o objetivo de Cristo, este é o ensinamento de toda a revelação, seja ela do Gênesis ao Apocalipse. Se nós acharmos que a vontade de Deus em ir alcançar as multidões, as nações, ir alcançar aqueles que são ímpios, aqueles que não dedicam a vida ao Senhor, somente no dia de hoje, somente no Novo Testamento, a gente está observando as Escrituras de maneira errada. Quando Cristo usa Jonas e manda anunciar a Nínive, que Nínive deveria mudar seu comportamento, haveria destruição, isso é missão de Deus. Porque missão muitas vezes não é palavras bonitas, missão é ir e dizer a vontade do Senhor. Então todas as Escrituras, ela é endereçada ao povo de Deus, e o povo de Deus não é só ao povo judeu e a nós que somos judaico-cristãos, mas ao povo como um povo continente, como um povo, um globo terrestre. Eu sei que não é fácil no dia de hoje ser um cristão consagrado. Um cristão que jejua, um cristão que abdica as práticas mundanas, que serve ao Senhor com veemência e diz não a todas as coisas do mundo. Não é fácil. Não é fácil porque a sociedade em qual nós vivemos, ela é inimiga de Deus. A sociedade como um todo, ela guerreia contra Deus. Enquanto Deus ensina para perdoar, a sociedade ensina para odiar, para se vingar. Enquanto Deus ensina a se humilhar, a sociedade diz que devemos ter orgulho. E nós fomos criados assim durante muito tempo. Eu me converti no dia 27 de outubro de 2012. Fez 8 anos. Não, vai fazer 8 anos. E eu fui educado por mais de 20 anos a ser orgulhoso, a ser prepotente, arrogante, a ser uma pessoa de vingança, a ser todo entupido com as coisas mundanas. E eu sei que aqueles que não nasceram no berço evangélico, no berço cristão, também se alimentaram das coisas do mundo. Mas a noite de hoje é noite de nos desprendermos, na noite de hoje é noite de nos esvaziarmos e saber qual é a vontade do Senhor. Porque o mundo guerreia contra Deus, mas Deus ama o mundo. Deus quer trazer aqueles que são seus inimigos, assim como nós éramos, para perto dele, chamá-los de filho. Mas como os inimigos de Deus poderão ser chamados de filho, se aqueles que são filhos do Senhor não estão indo e pregando a palavra do Senhor? Como ouvirão a palavra do Senhor se não há quem pregue?
Estamos precisando de exemplos como Samuel, em que diz: eis-me aqui, Senhor. Mary falava de que... Mary, Wanda e todos aqui falavam sobre aqueles que tiveram a oportunidade de falar sobre missões. Missões não é só pregar na África. Enquanto tivermos vizinhos que servem ao inimigo de nossas almas, nós temos uma missão. Enquanto tivermos colegas de trabalho que servem ao inimigo de nossas almas, nós temos uma missão. Então, devemos compreender o teor dessa mensagem em que nós lemos, que é muito conhecida. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Essa palavra, ela não está dizendo que o nosso comportamento, o caráter do cristão está atribuído a esse texto de sal e de luz. Porque se a gente olhar no Sermão do Monte, as bem-aventuranças já nos diz como nós devemos nos comportar. Essa palavra nos revela que nós temos uma nova natureza, uma característica que foi dada por Deus quando sermos os filhos dele, e que nós devemos tomar propriedade. Então, na noite de hoje, nós entenderemos o teor dessa palavra, nós seremos transformados por ela, nós nos apropriaremos dela e entenderemos o princípio de Deus para ir ao mundo. Amém? Amém? O povo está cansado? Aumenta o violão, por favor, porque para a gente ministrar a palavra, a gente primeiro tem que ouvir Deus falar. Tem que jejuar, orar, tem que buscar, tem que ter pessoas intercedendo pela gente, mas quando se trata de Edmir, tem que ter tudo isso e tem que ter o violãozinho, porque senão eu fico descompassado. Eu estou escutando não. Amém, glória a Deus. Na noite de hoje eu tenho uma pergunta ao povo de Deus que aqui se encontra e aqueles que estão em casa. Em nossos dias, nós temos dado sabor e iluminamos o mundo, ou nos corrompemos e abandonamos a nossa função natural? Em nosso dia, como nós temos nos comportado? Nós temos dado sabor a esse mundo, nós temos iluminado a esse mundo, ou nós perdemos a nossa essência e nos comportamos como os iguais lá ao mundo? Nós perdemos a função natural. Porque quando olhamos para a igreja de Deus, muitas vezes nós percebemos que o mundo está invadindo as portas da igreja. E precisamos distinguir qual a vontade de Deus e dizer não. Nós temos uma vida consagrada ao Senhor. Não nos cabe mais viver uma vida mundana, não nos cabe mais viver uma vida como se nos comportássemos iguais aos que estão lá fora no mundo. Aqueles que servem ao Senhor, eles devem se comportar com santidade, com zelo, com apropriação da palavra. Porque se chegarmos no mundo e os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, nos vermos como iguais a eles, nós fracassamos como servos de Deus. A palavra do Senhor diz que não sentei na roda dos escarnecedores. Nós não devemos nos comportar como as pessoas do mundo. Antes de podermos falar no teor daquilo que Deus nos falou, em sal e em luz, eu queria dizer algo sobre essa palavra. O tempo verbal que se encontra aqui, vós sois, é o tempo presente do indicativo. Vós sois. É uma tomada de posse do presente atual, não é algo para o futuro. Por exemplo, diácono João será sal ou será luz? Vós sois. É o presente agora. Quando entregamos a vida ao Senhor, nós não conquistamos o direito de ser chamado sal e luz, não. Quando entregamos a vida ao Senhor, nós tomamos posse. Nós já somos sal e luz desse mundo. Não podemos adiar essa vontade de Deus. Não é algo que se perde. É uma característica inata, é uma essência do Filho de Deus. O Filho de Deus aqueles que são filhos de Deus são constituídos para salgar, para temperar esse mundo e para iluminar. Se nós fracassarmos nisso, nós não seremos filhos de Deus. Amém?
Hoje é culto de missão ainda. Viu? No mundo em que vivemos hoje, impera o imediatismo. Parece que tudo tem que ser rápido. Nós vivemos com a síndrome do pensamento acelerado. Tudo tem que ser rápido. O micro-ondas tem que estar ali porque é mais rápido esquentar no micro-ondas do que no fogão. É mais rápido ligar para a pizzaria Nona Regina e pedir para ele preparar uma pizza e quando eu comer já um delivery ali, um fast food. É mais rápido comer um miojo do que passar horas na beira do fogão e preparar uma boa sopa. A gente vive apressado, agoniado, com ansiedade. Mas eu tenho percebido que quando se trata da casa de Deus, há uma morosidade, há uma letargia. Quando se trata das coisas do mundo, missionária Wanda, nós vamos a passos rápidos. No mundo se diz, tempo é dinheiro. Mas quando se trata das coisas de Cristo, não precisa ter pressa, não precisa ser rápido, não precisa servir agora, vamos alcançar as nações amanhã, vamos pregar para o nosso vizinho depois, e só percebemos que é tarde quando o tempo se acaba. Só percebemos que as coisas se tornam tarde quando não mais há oportunidade de pregar o Evangelho. Lá fora se corre, aqui se rasteja. Eu não vou pedir perdão pela palavra de hoje, porque a palavra que Deus brotou em meu coração é de que nós devemos ser transformados e ir. Que nós devemos mudar de atitude, ser chacoalhados e ir. Porque lá fora as coisas andam rápido. Para se destruir a vida de alguém é 1 segundo. Eu tinha um amigo que nasceu comigo de infância. Eu fiquei com vergonha de pregar o Evangelho para ele. Até que um dia ele, num acidente de carro, ele morreu. Na subida que ia ali para Itabaiana. Sofreu um acidente várias pessoas. Mas ele era o motorista, o condutor, ele morreu. Quando a igreja era pequenininha, mas eu chorei tanto. Pedi tanto perdão a Deus, porque a oportunidade de pregar para ele acabou-se, passou. Vivemos correndo constantemente. Mas quando se trata de servir ao Senhor, de seguir aquilo que o Senhor quer, nós vamos a passos lentos. E na noite de hoje não nos cabe mais vivermos assim. Nos cabe sermos transformados pelo poder de Deus. Não dá para entender essa palavra como uma palavra de futuro, porque Cristo disse àquela multidão que estava ali no Sermão do Monte, vocês são, então tomem posse disso, não abandone, não abdique a característica que eu atribuí a vocês, porque de nada valerá. Na noite de hoje nós olharemos esses dois atributos em que Deus faz uma figura de linguagem, dizendo que nós somos. No verso 13, queremos ler novamente, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal de Cristo. É por isso que, sendo o sal de Cristo, nós temos que dar sabor ao mundo. Quando nós olhamos a característica do sal, nós vemos que o sal é branquinho, e branco significa pureza. O sal, ele dá sabor. O sal é considerado o melhor tempero do mundo. Como uma comida sem sal, aqueles que são hipertensos entenderão isso. Comer uma comida sem sal é uma comida sem gosto. O sal, ele tem aroma, o sal, ele preserva a comida. Aqueles que também têm mais de 50 anos, não sei se o diácono Pedro e alguns aqui, que aqui se encontram, e a coisa Terezinha. Antigamente, quando não se tinha geladeira, o que é que mantinha a comida preservada? A carne, o sal. Pelo menos quando eu visitava meu tio Dedé lá no sítio em Aliança, tinha uma panela que era pendurada na cuminheira
e era uma panela, um cestozinho com a carne toda salgada. E ele dizia: não pode comer isso tudo, que essa carne é para a semana inteira. Hoje não, hoje congelamos, né? Mas o sal, ele tem essa propriedade. E como povo de Deus, a primeira propriedade que nós entendemos, que se somos sal de Cristo, nós devemos ter sabor. Nós devemos saborear o ambiente, nós devemos deixar o ambiente gostoso. Quando Cristo estava sentado no Sermão do Monte, em várias outras passagens, a palavra do Senhor vai nos revelar que onde Cristo estava, tinha uma multidão ao lado dele. Cristo tinha o poder de sentar em um ambiente e aquelas multidões ouvir ele pregar. No ambiente em que Cristo estava, havia transformação. No ambiente em que Cristo estava, não havia discussão, havia paz. Do mesmo jeito, vós sois sal. O ambiente que cada um de nós estivermos, nós devemos temperá-lo, nós devemos dar sabor. Se o seu trabalho há contenda, dê sabor ao seu trabalho. Se na escola a confusão, a moralidade está corrompida, ninguém quer saber do que é certo, ensine o que é certo, dê sabor. Os cristãos de antigamente, quando chegavam no ambiente, os bêbados paravam de beber, aqueles que estavam chamando palavrão, paravam de chamar palavrão. Infelizmente tem cristãos hoje que quando chegam no ambiente, ele não consegue mais dar sabor àquele ambiente, ele se comporta, ele se mistura com aquele ambiente. Nós fomos chamados para dar brancura ao ambiente, para dar pureza, para ter santidade. Onde nós chegarmos, nós devemos temperar o ambiente, porque nós somos sal. Lá em Colossenses, eu queria que Colossenses capítulo 4, o verso 6, que todos vocês leiam comigo. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com, povo de Deus, e temperado com, para que saibam como responder a cada um. Temos a obrigação diante de Deus como sal, quando chegarmos num ambiente, o nosso linguajar, o nosso comportamento seja temperado, seja diferente. Porque se eu sou sal, se eu sou luz, eu entendo que o mundo não é sal e o mundo não é luz. O mundo é destemperado, o mundo não tem sabor, não tem gosto. O mundo não tem luminosidade, o mundo vive em trevas. Então, se eu sou sal, se eu sou luz, eu tenho responsabilidade diante do mundo. É por isso que quando se fala em missões, nós não falamos em ficar nessas quatro paredes. Porque esse ambiente aqui, o saleiro está cheio. Esse ambiente aqui, a caixa de fósforo, há muita lanterna, há muita gente iluminada. Mas lá fora, além dessa porta, além da minha casa, além da sua casa, há um ambiente que não tem sabor, há um ambiente que vive em trevas. Se eu, você, cada um de nós aqui somos sal e luz, então significa dizer que o mundo não tem sal e o mundo não tem luz. É nosso dever temperá-lo, é nosso dever sair e pregar a palavra do Senhor. Então, se eu sou sal de Deus, em todo o ambiente que eu tiver, assim como Cristo cativava aquelas vidas, nós também devemos cativar. Infelizmente, algumas pessoas têm dito assim: eu me converter como cristão fulano de tal, porque ele não dá testemunho, ele não salga, ele não tempera, ele não fala como crente, ele não age como crente. O maior motivo hoje de muitas vidas não se converter é porque muitos estão se comportando como o mundo. Nós devemos salgar, e não é salgar de dar pressão alta, porque hoje tem muita pressão alta. Na casa de Deus o tempero ele é espalhado da maneira certa. A segunda coisa que eu entendo como sal é que se eu sou sal de Cristo, eu tenho que preservar o mundo. Uma das características do sal, como eu já falei, é preservar o alimento. Cristo combateu o mal, Cristo combateu
a corrupção que estava dentro do templo, Cristo combateu a corrupção que estava lá fora, Cristo combateu o pecado. O pecado, ele apodrece as nossas almas. Porque nós pecamos, porque nós morremos. Porque o salário do pecado é a morte. A morte, ela reina em nosso corpo, porque nós somos pecadores. O mundo lá fora vive em constante pecado. Nós temos a promessa de vida eterna. Nós somos transformados para ir alcançar as nações. Então, como característica do sal, o mundo que está apodrecendo, é meu dever ir lá combater essa podridão. Preservar a carne, preservar aquilo que está lá fora, pregando a palavra do Senhor, para que mais vidas venham ser transformadas e que mais vidas venham encontrar o reino de Deus. O cristão que não combate o mal, que não combate o pecado, ele é amigo do mundo. E lá em Tiago 4, capítulo 4, vai dizer que se nós somos amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Entenda uma coisa, povo de Deus. Se quando nós chegamos lá fora, além dessas portas, se o mundo não nos olha como inimigo, nós somos amigos. E se nós somos amigos de Deus, do mundo, nós acabamos sendo inimigos de Deus. Se o mundo não nos enxerga em nós, que nós somos crentes, motivo de ser perseguido, motivo de ser injuriado, caluniado, nos comportamos igual a ele. E se estamos igual ao mundo, nós entristecemos o coração de Deus. Eu não quero que ninguém confunda aquilo que eu vou dizer. Mas estamos num período político. E no mundo lá fora, nesse período, é tão comum a troca de voto, por favor. É comum. E isso perante a lei é crime. É ou não é? A troca de voto num candidato que lhe oferece algo, isso é considerado crime eleitoral. Mas as portas da casa do Senhor parece que estão se entrando, e os crentes não estão percebendo que nós não devemos ser corruptos, assim como a maioria dos políticos são. Aquele que vende o seu voto, aquele que troca seu voto, por favor, está se comportando como o mundo faz. Infelizmente é assim. Se eu tiver errado, depois lá fora você me convença do contrário. Mas se a justiça diz que isso é crime, então não adianta. E eu já ouvi boca de crente dizer: eu vou receber o fulano tal porque ele vai me prometer isso, isso e aquilo. Eu recebi proposta. Disseram assim: eu sei que na sua casa está faltando ali umas paredes para rebocar, mas eu vou mandar um pedreiro lá para rebocar a sua casa. Aí eu falei: não mande não. Não mande não. Meu voto já é seu, porque eu gosto de você. Agora não mande não, porque antes de tudo eu sou cristão. Porque o cristão que troca seu voto, o cristão que vende o seu voto, na boca da mesma pessoa que comprou, ele vai lhe apontar e vai dizer: eu comprei o voto do cristão tal. Crente fulano de tal, vendeu o voto para mim, não tem direito de dizer nada. Porque a mesma pessoa que lhe assedia, é a mesma pessoa que vai botar o dedo na sua cara e dizer que você se tornou corrupto. Nós somos sal e luz desse mundo. Nós não devemos confundir, nós não somos o mundo. Então nós devemos combater esse mundanismo que entra dentro das portas da igreja, esse pecado desenfreado. O povo está com o tempo tão acelerado que até para namorar hoje não se espera mais o tempo de Deus. Não se ora, não se jejuma. Eu sei que tem pessoas feito o Emerson que está fazendo isso o tempo todo. Ame o pecador, mas abomine o pecado. A disciplina dentro da casa do Senhor, ela tem que ser real. Lá em Provérbios 19 vai dizer que há o homem abominável ou o homem violento, que se você não corrigi-lo hoje, certamente terá que corrigi-lo amanhã. Provérbios 19, verso 19 vai dizer: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo.
Se nós não corrigirmos, se nós não chegarmos e admoestarmos o nosso irmão, amanhã ele vai cometer o mesmo erro. É por isso que na casa do Senhor nós devemos ter coragem de subir no púlpito e dizer aquilo que muitas vezes não agrada os corações, mas sabemos que estamos fiéis à palavra de Deus. 2 Timóteo, Rayane, por favor, capítulo 4, verso 1 e 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. A gente tem que parar de ser aquele tipo de povo que olha o pecado e não combate mais. Um dos atributos dos cristãos de antigamente era protestante, porque quando ele via o erro, ele protestava, ele apontava, ele dizia, isso está errado. Mas no mundo hoje de relativista, em que tudo é verdade, que cada um pode viver a sua maneira, nós perdemos o direito, o poder de chegar e dizer isso perante o mundo. Mas perante Deus nós temos a autoridade de dizermos as verdades. Eu aprendi nesses anos de vice-moderador, sabe o que é mais difícil? É que às vezes quando você vai aconselhar uma pessoa, essa pessoa não entende, não gosta de ser corrigida. Mas às vezes também, se você não aconselhar e passar um tempo, pastor Maurício, eu acho que só aprendeu isso. Se você também não aconselhar, ele vai olhar para você e vai dizer assim, mas também ninguém me procurou, ninguém foi atrás de mim, ninguém cuidou de mim. Parece que hoje é um beco sem saída. Se você não vai atrás da vida para aconselhar, para corrigir, você não fez seu papel. Quando você vai, você também foi de maneira errada. Você é mal interpretado. E a terceira coisa que eu falo sobre sal, do verso 13, é que se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? De nada servirá, a não ser para ser pisado pelos homens. O sal que era colhido lá no Mar Morto, era tratado como preciosidade, como dinheiro, como algo de muita riqueza. Tanto que hoje nós temos algo chamado salário, porque o sal era tido como moeda de pagamento. Mas havia uma quantidade de sal quando se retirava ali do Mar Morto, dos lagos, que ele se misturava com outras substâncias e perdia o seu sabor. E na época de novembro a dezembro, lá na Judéia, e lá neva, lá cai muita neve. E para as pessoas não caírem no templo de Jerusalém, não escorregar nos mármores do templo de Jerusalém, se pegava aquele sal e se jogava por cima da neve, para derreter a neve. E aí é nesse contexto que Cristo diz, que quando o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado diante dos homens. Se nós deixarmos de amar, deixarmos de obedecer, deixarmos de pregar a palavra, deixarmos de nos santificar, deixarmos de nos comportar como cristãos, nós seremos pisados pelas pessoas lá de fora. Se nós perdermos nossa qualidade como crente, aquilo que Deus nos deu como preciosidade, as pessoas lá de fora irão nos pisar. Alguns já experimentaram a pisadura das pessoas lá de fora. Quando o próprio ímpio diz assim na roda de amigo, e tu é crente? Tu não fizesse isso e aquilo, esperou somente uma brecha sua para poder pisar em você? Nós devemos ler a palavra do Senhor diariamente, mas devemos entender mais ainda, que diariamente nós somos lidos pelo mundo lá fora. O mundo lá fora, nossos amigos, vizinhança, parente, família, nas discussões, eles estão olhando todo o nosso comportamento para olhar e dizer assim, ó, mas tu não é crente. Ele lê seu comportamento, espera um vacilo que você der, para pisar em você e para lhe humilhar.
para botar seu testemunho lá embaixo. Mas isso só acontece quando nós perdemos o sabor. Mas na noite de hoje, mesmo com o olhar de vocês quietinho, escutando a palavra do Senhor, eu sei que aqui há um povo lavado e remido, que não perderá o sabor, que entenderá essa palavra e se comportará como crente, dando sabor ao ambiente, preservando o ambiente que você se encontra das corrupções do mundo. Se alguém chegar perto de você dizendo, toma isso, e tiver segundas intenções, eu sei que aqueles que aqui se encontram dirão não. Se alguém chamar um palavrão, você o repreenderá. Se alguém cometer adultério e você ficar sabendo, você o aconselhará. Se alguém tentar defraudar o irmão, eu sei que aqueles que aqui se encontram, vai lá e vai dizer, não faça isso porque não nos convém. No ambiente que estivermos, nós devemos salgá-lo. Não salgá-lo a ponto de dar pressão alta, mas temperá-lo. A outra figura de linguagem que Cristo apresenta se encontra do verso 14 ao verso 16. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar mais apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos luz de Cristo, e se somos luz de Cristo, nós estamos expostos no mundo. O verso 14 diz que nós somos como uma cidade construída no monte. Não se pode esconder a cidade. Do mesmo jeito que eu não posso esconder irmão Acioli no ambiente que ele está. Ele é crente firme na rocha do Senhor. O crente genuíno, o crente verdadeiro, ele é como uma cidade que está lá no monte, que quando aquelas pessoas que estão de noite perdidas, ele vê a tocha que está lá na torre de vigia e diz assim, ali tem segurança, ali tem uma cidade. Eu vou em direção àquela cidade para ficar seguro. Não tem como esconder o crente genuíno onde ele estiver, porque todo mundo vai olhar e vai dizer, ali é crente. Ele não vive no anonimato, ele não vive escondido, ele vive glorificando o nome do Senhor em todo momento, porque a sua vida é exposta, mas é exposta da melhor maneira, ele brilha em todo lugar. O crente é uma cidade, uma grande cidade no monte, que é inabalável, que dá segurança no ambiente que ele está. O Salmo 27, verso 1. Salmo de número 27, verso 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? O cristão é como essa cidade inabalável, que quando eu olho para aquele crente verdadeiro, e eu sei que aqui encontram muito, que quando está em perigo, eu sei que as amizades de vocês, os colegas de trabalho, correm logo para perto de vocês, para buscar um conselho. O cristão é assim, que quando o mundo está desesperado, corre para perto do crente, e vai buscar conselho perto do crente. Então por isso nós não vivemos no anonimato. Nós somos visíveis, radiantes. Nós somos uma cidade que ilumina o ambiente que nós vivemos. A segunda coisa é que se nós somos luz em Cristo, é por isso que devemos deixar a nossa luz brilhar. Pode ser que na casa de hoje a gente não tenha noção, porque são vários cômodos, graças a Deus, é banheiro, copa, cozinha, sala de estar, terraço, biblioteca, é tantas áreas, e cada uma iluminada. Mas no contexto do Oriente Médio, as casas eram somente de um único cômodo,
e apenas uma lâmpada se iluminava o ambiente. Se nós desligarmos essa luz e somente pegar um fósforo e botar aqui e acender, sabe que uma pequena luz, ela tem poder de iluminar diante das trevas. A luz não precisa ser um farol, não precisa ser uma lanterna grande. Uma pequena luz. E se você se sente pequeno diante de Deus, eu lhe digo que mesmo você pequenino, você tem luz para iluminar o ambiente que você está. Não se pega uma lâmpada e se bota debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, se procura o melhor lugar para se iluminar. Houve uma época em que eu trabalhava na prefeitura. Trabalhei durante, acho que 8 anos no serviço socioeducacional ProJovem. E uma pessoa foi transferida de um setor. Essa pessoa, ela tinha acesso a uma quantidade de dinheiro muito grande. Ela precisou ser transferida de setor e dentro da secretaria, com quase 30 funcionários, procuraram quem a gente vai procurar, quem a gente vai colocar nesse local que mexe com muito dinheiro. Eu trabalhava na secretaria, aí desde a época do ProJovem, quando tinha os materiais, às vezes quando acabava ali a oficina de algo, de tela, pintura de tela, a tela ficava 2, 3 anos lá, mas eu não mexia. Às vezes ficava 1, 2, 3, 4 lápis lá no armário, eu não mexia. Às vezes tinha resma de papel, dizia, mofa, não é meu, vai ficar lá. E isso a secretária viu, e quando foi assim, não, só existe uma pessoa dentro desse ambiente, dentro da secretaria, para trazer para perto de mim, para mexer com dinheiro, e essa pessoa se chama Edmir. Eu fui transferido de um lugar para outro, porque naquele ambiente havia uma necessidade e precisava de alguém de confiança. Se você é luz onde você está, e se você acha que você não está sendo visto, se você acredita que tem uma panela cobrindo o seu brilho, não existe isso, porque Deus nessa noite diz a você que ninguém pode apagar o brilho do crente. Você vai ser um dia observado, vai ser tirado de lugar, vai ser colocado em evidência, para que a tua luz ilumine muito mais aquele ambiente. Quando ela disse isso ao prefeito, ela disse assim, só pode uma pessoa vir para cá. Eu só confio em Edmir para vir para cá, para mexer com o dinheiro. Eu não sabia se tinha medo ou se eu dava pulo de alegria, porque eu sabia que o testemunho de crente estava valendo a pena. Aquilo que não é meu, aquilo que não é seu, não meta a mão, não pegue. Sirva ao Senhor, porque a todo momento Deus está lhe vendo. E a última coisa em que nós... Cansou o violão? Revela, oh Jesus. Então abençoa ele, Senhor, que nos abençoe. A última coisa que nós vemos como luz é que a luz que nós temos não vem de nós mesmos. A luz que nós temos é como a luz da lua. A lua só brilha porque o sol é quem brilha. A luz apenas da lua é uma luz de reflexão. Ela reflete a luz que brilha do sol. Nós só somos transformados para alcançar a vida, porque Deus emprestou a luz que há nele e colocou dentro de nós. O verso 16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique ao Pai de vocês. A glória da luz que temos não é nossa, é de Deus. O crente que achar que está fazendo alguma coisa por esforço dele, ele cai, porque o esforço, o brilho vem de Deus. A glória e a honra é dada somente ao Pai Celestial. Porque Cristo diz, eu sou a luz que veio ao mundo. E nós apenas pegamos uma porção dessa luz e iluminamos junto com Ele. É uma honra e uma glória sermos chamados de sal e luz, porque isso quem nos deu foi Deus. Então, quando uma vida se converte, quando você se comporta como cristão de fato, toda a honra e toda a glória é dada a Deus. O verdadeiro crente entende que sem Cristo, ele não consegue brilhar. A glória do nosso brilho vem de Deus. E nesse ambiente que nós nos encontramos nessa noite, apesar de gostoso, apesar de confortável, apesar de virmos aqui para nos capacitarmos, esse não é o objetivo de Deus totalmente. Nós viemos para a igreja para nos fortalecermos. Mas se
nós como sal estivermos aqui o tempo todo e como luz estivermos aqui, lá fora que é em trevas, ninguém vai iluminar. Sal perto de sal dá pressão alta. Luz perto de luz deixa até um ambiente bem iluminado. Mas a gente olha lá fora e tem trevas. Então nós devemos ir, entender que nós somos luz e sal do mundo, não é de nós mesmos. Não adianta subir no púlpito no dia de missões e falar de missões, vamos fazer missões, vamos pregar, sem sermos transformados, sem entendermos a vontade de Deus em nossas vidas. Sair lá fora de quê? De todo jeito. Sair como sal que está sem sabor lá fora, para quê? Para ser pisado. Nós devemos ser transformados pela palavra do Senhor. O mundanismo é condenado por Jesus. Quando Jesus disse que nós somos sal e luz da terra e do mundo, Ele nos coloca como inimigos lá do mundo, não inimigos de guerra, mas de aqueles que combatem o mal. Nós devemos nos levantar, sair, ser espalhado, porque se o sal for colocado somente numa porção da carne, aquele lugar vai estar salgado. O sal tem que ser espalhado, jogado por toda a comida, para que aí sim o tempero seja colocado em uma medida exata. O Evangelho, ele tem poder transformador em nossas vidas. Então, ergam-se, levantem-se, comportem-se lá fora como cristãos sadios e verdadeiros, assim como em Atos capítulo 2, verso 42, que a igreja primitiva, lá está relatado que ele se comportava com tanto amor, que dia após dia as vidas iam sendo salvas. Viver em amor, viver em verdade do Evangelho, é saber que existe coisa que é mundana e eu não posso me corromper com as coisas que são mundanas, porque eu sou de Cristo, eu sou nova criatura. Amém? Eu agradeço a oportunidade na noite de hoje. Sei que a palavra de missões que Deus colocou no meu coração hoje é uma palavra mais de conserto, de entendimento, do que propriamente do ide. Mas é assim que aprove a Deus. Nessa